Hoje a gente atende os principais players do Brasil, e internacionalmente também, em relacionado a software. Então a gente tem grandes empresas com softwares que necessitam de integração para serem comercializados. Então a gente conecta eles com RPs, com e-commerce, com CRMs, com plataformas legado. Então a gente consegue principalmente apoiar empresas de software com uma grande gama de integrações, como também atendemos bancos, atendemos indústria muito forte, então várias multinacionais têm seus processos totalmente integrados conosco, como também atuamos no ramo mais de varejo de uma maneira mais ampla, permitindo a conexão com RPs, seja para conectar dados de vendas, enviar dados de venda, ou mesmo no mercado da saúde, automatizando todo esse ecossistema de sistemas RIS, com plataformas de back-office, envio de WhatsApp, SMS, chatbot, entre outros. Levantamento de escopo de projetos de integração realmente é um tema que é bastante negligenciado e que é muito importante. Talvez é tão importante ou mais do que o próprio desenvolvimento, e é algo que a gente prega muito forte na Sysmiddle, no qual a gente criou uma metodologia chamada IPRS, que consiste justamente em você levantar exatamente o que você precisa fazer para que você caia para o desenvolvimento com tudo isso mapeado, desde o que é para fazer, como fazer, qual a regra de negócio, o que envolve essa integração, para que aí sim entre para ser desenvolvido. Porque o que acontece muitas vezes é, o projeto entra direto no desenvolvimento, gera muito retrabalho ou nunca é nem concluído. E a partir da metodologia da Sysmiddle, a gente garante celeridade nesse processo e o mínimo de retrabalho possível. Então a gente consegue entregar muito mais projetos em menor tempo, justamente por essa metodologia que garante o sucesso dos projetos de integração. Falando um pouco sobre os protocolos que a Sysmiddle atua, então a gente tem uma plataforma que é o Connect Us, que é um iPaaS low code, que permite fazer a integração com qualquer tipo de protocolo, seja API REST, banco de dados, e-mail, FTP, web service, arquivos em geral, TXT, XML e JSON, onde você consegue ler informações de uma ou mais origens, ler ou receber, tratar esses dados, incluir toda a sua regra de negócio e entregar isso em um ou mais destinos. Tudo isso contando com gestão e monitoramento para você poder agir de maneira proativa e antecipar eventuais incidentes ou inconsistências da sua integração. O levantamento de escopo de projetos de integração é algo que é essencial para o sucesso de qualquer projeto de integração, né? Muitas vezes a gente acha que é simplesmente chegar e sair fazendo a integração e corrigindo a rota durante o processo, mas a verdade é que talvez 50% ou mais se refere a levantar o escopo de uma maneira eficaz. E a Sysmiddle tem a metodologia que é o IPRS, que é uma metodologia que a gente desenvolveu aí ao longo dos anos criando projetos, para prover etapas e processos claros e concisos para que a gente consiga levantar o escopo de uma maneira eficaz antes de executar. E com isso, garantir que a gente vai ter talvez um retrabalho quase nulo, ou reduzir drasticamente ele, e acelerar todo esse processo, inclusive gerando uma documentação posterior. Então, quando a gente fala do IPRS, que é o método da Sysmiddle, a primeira etapa é realmente identificar qual é a necessidade de negócio, segunda etapa é quais as formas de se integrar com ela, terceira etapa seria quais as documentações de como isso vai acontecer, a quarta etapa seria a gente montar esse deparo e regras de negócio, para que depois entre nas etapas realmente de homologação, implantação e sustentação do projeto.